Oi pessoal, como vão? Espero que estejam bem e escrevendo bastante. Aqui é a Michelle e hoje nós vamos trazer a segunda parte do nosso episódio de plágios famosos. Ou pelo menos acusações famosas de plágio, né? Já que eu não quero ninguém me processando porque eu ainda sou pobre e não posso pagar. Então é melhor evitar, né? E como sempre sou eu abrir o podcast, eu já vou começar tratando aí de uma briga bem recente até. Eu acredito que muitos de vocês já devem estar sabendo a essa altura. E esta foi a sugestão da Gabriela, que é ex-membro aqui da nossa equipe, que ela me enviou alguns links que me ajudou muito na parte das pesquisas, né? Então, meus agradecimentos em público pela grande colaboração, né? Pra essa primeira metade do podcast com os dois casos que eu vou abordar. Então, nós já vamos começar conversando aí um pouco sobre a briga épica que foi comprada pela Mari Canin, autora de uma graphic novel chamada Black Silence, que ela acusa a série 1899 da Netflix de plágio da obra dela, que foi lançada em 2016. E a autora postou o caso em seu Twitter junto com algumas provas, né? Na opinião dela, pelo menos. Eu até tentei ir atrás dos tweets originais, mas ela acabou deletando a conta, não sei porquê. Então restou ficar apenas com os prints. Eu vou deixar aqui na descrição o link de uma das postagens do Facebook noticiando o caso com as imagens, né? Então assim vocês vão poder acompanhar um pouco melhor enquanto eu tô lendo. Então a Mari começa dizendo: estou em choque no dia que descobri que a série 1899 é simplesmente idêntica ao meu quadrinho Black Silence, publicado em 2016. Segue o filme. E aqui ela posta duas imagens, uma da obra dela e um print da série, que tem aí uma pirâmide. E um ângulo não exatamente igual, mas bem próximo, né? Um pouco parecido. E seguinte, né, no segundo print foi que eu comecei a ficar um pouco assustada vendo isso, né, porque ela traz aí spoilers à frente, está tudo lá: a pirâmide negra, as mortes dentro do navio, /nave, a tripulação multinacional, as coisas aparentemente estranhas e sem explicação, os símbolos nos olhos e quando eles aparecem. E assim, até aqui eu concordo com algumas pessoas que ficaram meio assim, porque tem pirâmide, já aparecem outras histórias, mortes e tal, mas essa parte aqui dos símbolos nos olhos é muito parecido, eu achei. E até a forma como aparece no print é bem parecido também, como né, nas duas imagens, no comparativo que ela fez. Próximo tweet: as escritas em códigos, as vozes chamando por eles, detalhes sutis da trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas. Depois ela começa a falar um pouco mais detalhadamente da linha do tempo da produção dela. A Mary diz aqui: você deve estar se perguntando como isso é possível. Pois bem, em 2017 fui convidada pela Embaixada Brasileira a participar da Feira do Livro de Gotemburgo, uma feira internacional muito famosa e influente na Europa. Participei de painéis e distribuí o quadrinho Black Silence para inúmeros editores e pessoas do ramo. Não é difícil de imaginar meu trabalho chegando neles. Eu não só entreguei o quadrinho físico, como disponibilizei a versão traduzida para o inglês. Guardem essa informação, a gente vai usar depois. Já chorei horrores, meu sonho sempre foi ser reconhecida pelo meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte do meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar o nosso trabalho e ser reconhecido por ele. E nesse tweet em especial, ela posta também dois prints, um da série ou do quadrinho dela. Eu sinceramente não sei qual a diferença entre graphic novel e quadrinho. Pra mim é tudo a mesma coisa, mangá, tudo. Então eu vou chamar de HQ pra ficar mais simples. Então ela posta aqui, né, duas imagens e são realmente muito parecidas. É muito próximo. A questão até de enquadramento de câmera é bem parecido, sim. Ela continua, né? Tive a oportunidade que muitos quadrinistas nunca tiveram de poder mostrar meu trabalho para o público internacional. Gente, eu dei palestras, falei sobre o plot, apresentei para pessoas influentes na área. O negócio é sério. Obviamente, Black Silence é uma obra curta, quase um conto. É muito fácil, em 12 horas de projeção da série, diluir todas essas referências, mas a essência do que eu criei está lá. E aí ela deixa no final, né, um link para a leitura gratuita do quadrinho dela e incentiva as pessoas a lerem, né, verem as duas obras para poder tirarem suas próprias conclusões. E ela continua dizendo: galera, por favor, quem já assistiu a série e leu o meu quadrinho e puder me ajudar com a coleta de similaridades, me ajudaria muito. Posteriormente, eu vou pedir a ajuda de vocês para que esse assunto chegue à mídia, e de fato chegou. Eu vi várias reportagens a respeito disso. E ela continua: a gente não pode achar que só porque somos brasileiros devemos aceitar esse tipo de menosprezo e indiferença. Temos inúmeros casos de gringos copiando a gente em filmes, séries e músicas, como é o caso do filme As Aventuras de Pi, que foi copiado de um livro brasileiro. E aqui ela fala uma verdade absoluta, né? A gente sabe aí de vários casos. Músicas mesmo, nem conto já quando já tiveram. E ela encerra dizendo: já cansei de chorar, agradeço a todos que leram até aqui e a todos os meus leitores por todo o apoio que recebo. Inúmeras pessoas no inbox do Insta comentando sobre as similaridades. Vou ver os procedimentos que devo tomar, se é que há algo que possa ser feito. E assim, eu acabei dando uma pesquisa pra ver em que estágio isso parou, e ela chegou a procurar, né, de fato, aí algumas autoridades
se lançar pra justiça, mas eu não tenho muitas informações, pelo menos eu não consegui encontrar de como tá o andamento desse caso, então é um pouquinho complicado. Bom, depois que o caso viralizou, obviamente os envolvidos na produção da série, que tem também 2 nomes impronunciáveis, eu nem sei se eu vou tentar falar, mas enfim, eles se pronunciaram e eles disseram o seguinte, eu vou abrir aspas literais aqui: ó, internet, eu não postei nada em anos, francamente, porque acho que as redes sociais se tornaram tóxicas. As últimas 24 horas provaram isso novamente. Para o contexto, uma artista brasileira disse que roubamos sua graphic novel. Para deixar claro, nós não roubamos. Até ontem não sabíamos da existência dessa graphic novel. Atenção aqui também, outra informação relevante. Por mais de 2 anos colocamos nossa dor, suor e exaustão em criar 1899. Essa é uma ideia original e não é baseada em nenhum outro material. Atenção aqui também. Ainda assim, fomos bombardeados com mensagens, algumas delas bastante feias e dolorosas. Alguém grita lobo e todo mundo acredita, sem nem mesmo checar se as acusações fazem sentido. É claro, se isso for um esquema para vender mais dos graphic novels dela, bem jogado. Atenção a isso aqui também. E fechamos aspas aqui, né? Eu vou deixar um link também com essa matéria completa na descrição, né? Pra vocês lerem e também irem checar por vocês mesmos as informações, certo? E aqui eu vou me jogar no meio desse vulcão e vou dar minha humilde opinião sobre tudo isso. Pessoalmente, não vou bater martelo pra nada, porque como eu disse, eu não tenho como pagar advogado depois agora. Mas eu acho assim que é muito estranha essa quantidade de semelhança ser mera coincidência. Não é só uma mera questão assim de conceitos e de temas e de eventos, como algumas pessoas disseram ao criticar a autora, né? Como eu falei, a questão de simbologia idêntica no mesmo, expostas da mesma maneira, com questões de enquadramento de câmera muito semelhantes. Obviamente não dá pra gente ter uma ideia assim de cores, né? Porque a HQ é preta e branca, mas até as partes em que na HQ é preto, é bem escuro, na série é bem carregado também, então até essa parte de cores, entre aspas, a gente pode dizer que também tem certa semelhança na forma como é abordado. Então eu acho que isso é muito esquisito, sim. Eu acho que tem que ser apurado. Claro, a gente não pode bater o martelo já e dizer, é plágio, mas eu acho que também a gente não pode dizer, não é, com tanta rapidez assim. Tem que parar um pouco, tem que analisar. Eu achei muito suspeito, né? Assim, tudo bem, assim, que eu sou um pouquinho suspeita pra falar. Eu não sei se eu já contei pra vocês, se alguém aqui sabe, né, que alguém que me acompanha aqui há mais tempo, mas eu já fui plagiada por alguém que lançou uma resposta bem parecida com essa deles aqui. Uma pessoa que não contente em plagiar trechos de 4 histórias minhas, ainda plagiou parte do meu perfil no Nia na época, e eu já tive uma pessoa que copiou uma história minha inteira, só mudou o nome dos personagens também, e quando eu fui procurar, né, as autoridades, digamos assim, as pessoas da moderação desses sites, em um dos casos esse moderador preferiu acreditar na outra pessoa que disse, não, é só inspiração mesmo. É muito frustrante você trabalhar com um lado criativo hoje em dia, porque eu sinceramente não consigo me lembrar muito bem da última vez que alguém acusou outra pessoa de plágio e conseguiu vencer. Principalmente se quem tá do outro lado é alguém que é muito grande na indústria e pode ali pagar advogados excelentes, enfim. É sempre a resposta que a gente recebe quando a gente procura. Eu me coloco um pouco no lugar da Mary aqui, né, tudo isso que eu já falei. E sempre que a gente vai procurar, né, os nossos direitos, digamos assim, a gente sempre lida com as mesmas respostas, né, tanto por parte, às vezes, do plagiador, quanto por parte das outras pessoas ao redor quando a gente tenta denunciar. É sempre não, é coincidência, ou então, eu nem conhecia teu trabalho. Mas tem conceitos semelhantes na obra X, né? Sendo que a pessoa acabou de falar que não se inspirou em ninguém nesse caso aqui, né? A obra é completamente original, mas tem simbologia de um monte que o pessoal fala, mas já tem simbologia de um monte de lugar, e o outro diz, não me inspirei em nenhum. Né? Faria muito mais sentido, pelo menos, dizer que se inspirou naquelas outras ali, né? Porque assim, a gente tem que admitir que essa altura do campeonato já não tem mais obra totalmente original em lugar nenhum no mundo. Sim, justamente por isso que essa história a história é totalmente original e não foi baseada em nenhum outro material, pra mim, não conta. Principalmente porque até pessoas que estão falando, né, contra a autora da graphic novel dizem que há conceitos parecidos em outras obras, como Starlight, por exemplo. Então, eu acho isso de não nos inspiramos em nada uma desculpa muito fraca, sinceramente. Pra piorar, o pessoal tem sim esse histórico de não valorizar artistas brasileiros no mercado lá fora, não como deveria. E além disso, acusar a mulher de também só querer vender não faz sentido, porque a obra está disponível gratuitamente no site dela, pra quem quiser baixar. Então, né, o máximo que ela iria lucrar seria mais views, mas o desgaste que isso causou pra ela, a ponto dela sumir das redes sociais, eu acho que não, ela não faria isso só pra ficar famosa, né? Se fosse pra ganhar dinheiro, tudo bem, eu entenderia, né? Mas não é o caso. E pior ainda, ela disponibilizou a versão em inglês, então eles podem sim ter visto algo do tipo, ou pelo menos ouvido falar detalhes da obra. Porque, gente, são muitos detalhes
detalhes, muitas coisas às vezes pequenas, que como ela falou, podem ter sido diluídas ali ao longo do tempo. E são muitos detalhes que tem na obra dela. Tem outras, mas tem ali na dela. É muita coisinha junto, coisinha pequena, que quando vai se juntando, dá sim pra construir uma imagem maior, né? Bem suspeita. E mesmo essa questão, assim, da versão em inglês, né, não é um obstáculo, né? Já que, como ela mesma citou, tem vários outros livros brasileiros que não tem tradução lá fora, tem músicas que foram comprovadamente plagiadas já. Essa autora não é só mais uma suspeita, foi comprovado que foi plagiado. Então, linguagem não é uma barreira. O fato dela ter disponibilizado em inglês facilitaria, se for realmente um plágio. Mas mesmo que tivesse em português, não dificultaria em nada. Porque, infelizmente, quem quer plagiar dá um jeito. Não tem muito o que fazer. E a situação toda é muito complicada também, porque para abrir um processo de plágio, principalmente envolvendo gente de outro país, é algo que é muito caro, é muito, muito difícil de se conseguir. É um processo muito desgastante, então tem muita gente que infelizmente prefere deixar por isso mesmo, e não correr atrás de pelo menos aí tentar averiguar a situação judicialmente com mais profundidade, tentar levar para um especialista para ver se realmente é plágio, se é só coisa da cabeça. Enfim, no caso da Mary, ela ainda recebeu um bocado de ataque pelo que eu andei dando uma sondada, né? Talvez até por isso ela tenha sumido da internet. Então não tem muito como a gente chegar em uma conclusão de fato, né? Fica só na opinião. A justiça ainda não teve muito, não sei como é que anda o processo, a questão do processo, mas me parece que a justiça não teve muito bem ainda como fazer o seu trabalho. Por enquanto tá só a palavra de um lado contra a do outro e a gente só pode realmente ter opiniões. E falando nos ataques também, o que não faltou foi gente dizendo que são tropes comuns da ficção científica, mas eu acho que até pra isso tem limite, né, pessoal? São muitas coisinhas pequenas que estão ali e aparecem nas duas, de fato, né? Então eu acho que tem que ser averiguado sim. Até porque não precisa se pegar totalmente a obra de outra pessoa, né? Até porque aí também ia ser muita cara de pau, né? Como eu expliquei na primeira parte, existe a figura do plágio parcial, que é quando a pessoa pega apenas uma parte da obra de outra pessoa, né? Muito semelhante, e faz ali na dele. Não necessariamente tão igual também, mas que você percebe certa similaridade sim. E eu também dei uma aprofundada aqui em outros casos, dei uma pesquisinha mais aprofundada e vi que não é de hoje que tem gente acusando a Netflix de ter séries que não são exatamente tão originais assim. Só pra citar alguns exemplos, já acusaram Stranger Things de plágio de um filme chamado Montauk, eu acho que é assim que se fala, não sei. Round Six de usar elementos de um filme japonês chamado The God's Will. Disseram que aquela série Cursed, A Lenda do Lago, teria usado o artefato de outra empresa sem autorização, que a série O Segredo do Tempo também já recebeu acusações do autor do livro Toprak. E um dos pôsteres de divulgação da série, não lembro de que ano, acho que é 2019, chamada Way or None, foi acusada de copiar um dos pôsteres de John Wick. E pra ninguém me acusar de nada, já vou dizendo que eu resumi a lista que encontrei lá no site Tech News Brasil, que fala justamente sobre essas acusações de plágio enfrentadas pela Netflix. Então assim, é uma empresa que já tem um histórico, né, que dá aí pra pelo menos a gente levantar dúvidas sobre a originalidade de algumas de suas obras, então é bom ficar de olho. Inclusive, se eu fosse você, autor de livro famoso aí da Amazon, eu já ia procurar dar uma olhada no catálogo, ver se não tem nada parecido com outra sua, né? Vai que... tô brincando, calma, tô brincando. Mas enfim, outro caso, né, que eu vou falar aqui pra vocês, que como eu falei lá em cima, foi sugestão da Gabriela também, envolve outro artista brasileiro, também supostamente plagiados por outros gringos, que é o do cineasta Jorge Furtado, que é um dos responsáveis pelo filme bem famoso aqui do Brasil, chamado O Homem que Copiava. Alerta de ironia. Ele alega que o filme indiano Currency é plágio de seu filme, que foi exibido lá no Festival de Kerala em 2003, que é a cidade lá da Índia, e alguns produtores indianos teriam ido até ele sondá-lo sobre a possibilidade de comprar o roteiro para refilmar a história na Índia, só que eles nunca conseguiram chegar a um acordo, então né, isso nunca foi pra frente. Até que em um não tão belo dia assim, ele descobriu que tinha um filme muito parecido com o dele, e um amigo dele veio ali fazer suas pesquisas na internet e conseguiu uma cópia, não sei como, não sei muito bem como, e apesar da barreira de idioma, ele conseguiu perceber várias semelhanças entre os dois filmes, incluindo sequências de cenas inteiras, que são bem próximas, com apenas algumas mudanças no enredo ali pontuais, provavelmente por causa das diferenças culturais, né, óbvias entre o Brasil e a Índia. E eu dei uma vasculhada no post em que ele denuncia o caso no Facebook, eu também vou deixar aqui na descrição pra vocês, e em um dos comentários, um dos colegas dele que também participou do filme disse que entrou em contato com o diretor do filme indiano, que tem um nome impronunciável, esse eu não vou falar de jeito nenhum também. E o cara disse que tinha algumas similaridades com a obra do filme brasileiro, mas que na verdade o filme foi baseado em um incidente que aconteceu em uma cidade indiana.
Ai, meu Deus, eu não sei nem o que é que eu falo mais nessa altura sem sofrer um processinho. Não quero mais me estender muito no caso, não, tá? Vocês podem aí acessar os links na descrição pra checar mais informações. Ver as obras brasileiras também, depois verificar as supostas cópias pra tirarem suas próprias conclusões. E quem já fez isso, né? Quem já fez o comparativo, pode deixar as opiniões aqui nos comentários. Como eu disse, eu sou um pouco suspeita porque eu já fui vítima de plágio que não foi averiguado e eu sei que era um plágio. Leitores meus sabem que era plágio, inclusive foi denunciado pra mim por uma das minhas leitoras e eu nunca consegui provar junto com os sites pra tirar as outras obras do ar. Então pra mim é um ponto muito sensível, eu confesso. Mas enfim, antes de eu passar a bola adiante, né, pra Diana, eu só quero lembrar vocês da importância de vocês listarem todas as suas referências ao escrever, pessoal. Isso não é feio, não vai diminuir em nada a sua obra, nem sua criatividade. Como a gente falou, não tem nada mais totalmente original a essa altura no mundo, então, gente, não tem problema. Por menor que seja a referência, pode ser um símbolo, pode ser uma vírgula que você viu no livro, pode ser uma palavra que você achou bonita e tá lá no contexto que outra pessoa criou. Um nome de personagem não importa. Se não é seu, se não veio da sua cabecinha, se você viu em um lugar e gostou, coloca nas notas da história, coloca lá no cantinho do livro, sei lá, dá um jeito e lista, sabe? Não tem problema nenhum. Porque vai te livrar de dois problemas, né? O primeiro é caso alguém ali mal intencionado queira te acusar de plágio, caso a sua obra fique famosa, né? E essa pessoa queira tirar algum tipo de vantagem, você vai estar protegido, porque vai estar ali direitinho todo mundo que você se baseou pra fazer sua obra e, obviamente, você não vai ter desculpa pra deixar uma de fora. Então, se tá ali aquele conjunto de referências não tá a obra daquela pessoa, provavelmente é porque você não se inspirou naquela pessoa, né? Então faz todo sentido. Isso vai até facilitar na hora de você fazer a sua divulgação, né? Porque pessoas que conhecem e gostaram das obras que você utilizou como referência, elas podem resolver dar uma chance pro seu material, né? Por causa dessa similaridade e terminarem curtindo bastante também o seu livro, seu roteiro, sua HQ, enfim. Então, por menor que seja a descrição, liste, porque é melhor do que você ter problemas no futuro por causa disso. E por outro lado, sempre que você for publicar aí para um grande público, registre sua obra e busque sempre conhecer os seus direitos enquanto autor. Porque se algum engraçadinho aí também quiser plagiar, tirar vantagem do seu trabalho de alguma forma, aí você tem como provar que o trabalho é seu, levar para as autoridades ou pelo menos atrair alguma atenção pro caso, como a Mari fez, né? Caso você não consiga levar pro tribunal, pelo menos você consegue aí gerar um buzz a respeito disso, chamar a atenção para o que você fez, né? Por hoje é só, pessoal. O ano tá acabando, né? 2022 aí já dá seus últimos suspiros, então não sabemos se vamos fazer outro podcast daqui pra lá, né? Amanhã é o último dia do ano já. Caso a gente não se veja de novo, um feliz 2023 pra todo mundo. Muito obrigada por continuarem conosco durante todo esse ano, apesar dos percalços, dos altos e baixos que foram muitos, nós sabemos. Por hoje é só, fiquem aí com os comentários da Diana e a gente nos ouve novamente no próximo podcast. Até! Olá pessoal, obrigada Michelle. Pois é, há muitos mais casos de plágio por aí. Trazendo mais 3 casos que deram muita polémica, vou deixar-vos 2 nomes super conhecidos, um deles um clássico. E ainda vou falar sobre a Walt Disney. Pois é, a Walt Disney também está envolvida. Bem, vou começar pelo caso que envolve a Disney, mas antes vou falar-vos de um mangá. Vocês conhecem o mangá Jungle Tante? Talvez vocês conheçam pelo nome mais falado no ocidente, que tem o nome de Kimba, o Leão Branco. Trata-se de um mangá de Osamu Tezuka, mais tarde transformado em anime, que trata das relações entre o homem e a natureza através da história do Leão Branco Kimba, enquanto ele tenta governar a selva. Esta foi uma das mais icónicas criações de Tezuka. Em 1965, a Mushi Productions fez uma série animada baseada no mangá, a primeira animação colorida da televisão japonesa. Em 2013, os 3 volumes do mangá começaram a ser lançados no Brasil pela editora New Pop. Quanto a Portugal, não há qualquer informação sobre esse filme, esse mangá. Obviamente que em Portugal acho que provavelmente seria transformada em banda desenhada, não sei, mas enfim, ainda não há qualquer informação acerca disso. Este mangá é de 1950, só para vocês se situarem na história. Agora indo realmente para o enredo deste mangá. Kimba é o leão protagonista, mas tudo começa antes dele nascer. Temos um leão branco que queria dar a todos os animais selvagens o abrigo, livre do medo dos homens e do medo dos outros animais.
e ele é bem sucedido. Só que liberta o gado das vilas vizinhas e tudo corre mal. Depois, 2 caçadores profissionais são contratados para dar um fim aos ataques. Eles tentam evitar atacar diretamente o leão usando o seu amor pela sua companheira leoa, gravando os rugidos dela para usar como chafariz, só que isso não o faz cair na armadilha. Em seguida, eles capturam a leoa e a escondem num desfiladeiro e quando o fazem ir até lá, matam e levam a leoa para um zoológico de navio. Nesse navio é quando ela dá à luz Kimba, que é o protagonista deste mangá, e ensina-lhe os ideais do seu pai, os quais ele põe em prática quase imediatamente, tornando-se amigo dos ratos do navio. Durante uma tempestade que acabaria por virar o navio, é uma coisa maior, não é? Ela diz para ele fugir e voltar para a selva para ocupar o seu lugar de direito no trono do pai. Kimba consegue fugir, prometendo voltar para a selva, mas perde-se no oceano e vai parar na civilização, onde anda por muitas cidades, como Londres, como Paris, e conhece bons e maus humanos, além de admirar-se com as tecnologias dos homens. Depois de certo tempo, Kimba consegue chegar à África, onde encontra problemas. O leão Bobo havia-se proclamado rei e não gosta de saber da volta do herdeiro legítimo. Kimba consegue, entretanto, reconquistar o reino, não sem luta, e a partir daí tenta tornar o mundo animal mais civilizado. Esta história não parece parecida com outra, da Disney especialmente? Pois é, caros ouvintes, soa semelhante ao Rei Leão. Na verdade, o que os fãs de Jungle Tai-Tai ou de Kimba, o Leão Branco, afirmam, desde o lançamento da primeira versão do filme da Disney, em 1994, é que o enredo de O Rei Leão parece com o enredo de Jungle Tai-Tai. Aliás, não só parece como é. Kimba e Simba parecem os mesmos personagens. A produção de O Rei Leão começou em 1989, ano que, coincidentemente, Osamu Tezuka morreu. A empresa japonesa e artistas da comunidade fazem pedidos para que o criador de Kimba, o Leão Branco, o famoso Osamu Tezuka, esteja nos créditos da animação da Disney. Além disso, a história voltou novamente após o relançamento do Rei Leão. Portanto, ainda hoje se fala disso. Não só a empresa japonesa, como também os artistas e como também os fãs. Mas, tanto a Disney como os descendentes do criador não querem atender o pedido. A Disney, desde o primeiro momento, negou as acusações e manteve a posição de que era uma produção 100% original sua. O estúdio apenas declarou que as suas inspirações para um enredo tinham sido Hamlet, de William Shakespeare, e Bambi, também da Disney. Ou seja, não fizeram qualquer menção ao mangá. Numa declaração, a empresa até chegou a afirmar que os animadores que trabalharam no filme de 1994, claro, sequer sabiam da existência de Kimba, o que acabou por ser parcialmente desmentido numa entrevista do animador Tom Sito ao HuffPost, que confessou ter visto o anime durante a sua infância. Isto aqui foi pesquisa que eu fiz entretanto sobre esta situação. Já os diretores Rob Minkoff e Roger Allers mantiveram a postura de que não conheciam Kimba. Allers até alegou que só soube da existência da obra durante uma viagem para o Japão, justamente para promover o Rei Leão. No meio das acusações, a Tezuka Productions e a Moshi Production não se manifestaram e nem tentaram processar a Disney. Quando questionados sobre isso, os porta-vozes das empresas explicaram que um processo contra um estúdio tão grande poderia levá-los à falência, então eles apenas aceitariam a situação como um elogio e deixariam como está. Com a posição das produtoras de Tezuka, mais de 400 animadores japoneses assinaram um abaixo-assinado para a Disney confessar a inspiração e dar os devidos créditos para o mangá. A ação, mesmo assim, não resultou em nada. A situação permanece a mesma até hoje, oficialmente. As empresas de Tezuka e até a família do criador não querem um processo de tal nível e a Disney ainda nega as acusações. Da parte dos familiares do criador, eles referiram que poderia custar uma fortuna se perdessem o processo. Que fortuna é essa que poderia levar os negócios da família à falência? E é de referir que as ligações entre a Disney e Osamu Tezuka sempre foram boas. A Tezuka foi um dos grandes nomes da indústria de mangás e animes no Japão, ganhando até o apelido do Walt Disney japonês. Tezuka era grande fã do criador do Pat Donald, o Carl Barks, e o Walt Disney até deu permissão a Tezuka de escrever um mangá de Bambi, que por sua vez dizem ter sido uma das referências para escrever o Rei Leão. Ou seja, tem aqui muita coisa aqui envolvida, que provavelmente, vamos a ver, toda a gente se copiou uns aos outros e pronto. Mas enfim, tudo ficou por ali, ninguém vai acreditar ninguém e todos acreditam que foi uma homenagem, entre aspas, porque nem todos, não os fãs da cultura pop, acreditam nisto. E indo para outro caso de plágio, temos um nome bem conhecido, uma escritora norte-americana que escreve romances românticos, que foi algumas vezes plagiada, mas vou contar o caso mais recente. Falo da vítima Nora Roberts. Nora Roberts, em 19 foi quando ela nasceu, enfim, em 2019, processou a autora brasileira
brasileira Cristiane Serruia. Na verdade, foram várias autoras que processaram a autora brasileira. Foi a Tessa Dare e Courtney Millen. A autora brasileira publicava no Wattpad Internacional e tudo começou com leitores que avisaram Courtney sobre textos inteiros dos seus livros numa obra de Serruia. E isto levou a mais 35 livros de 24 autores plagiados, incluindo o Wattpad e até 1 ou 2 livros de receita. Ainda não se sabe ao certo se foi 1 ou 2. Desde aí a autora brasileira desativou o site e redes sociais, na época, claro, em 2019, e várias autoras processaram-na. A autora defendeu-se de que foram os seus ghostwriters e não ela. Ok, vamos fazer aqui uma paragem e vamos falar aqui um pouco de ghostwriters. Um ghostwriter é um escritor freelancer, uma pessoa que escreve uma obra literária de maneira anónima e muitas vezes sob encomenda, que é assinada pela pessoa que o contratou. Contratar um ghostwriter não é ilegal, nem mal visto, mas o plágio sim. E um ghostwriter não é um plagiador profissional, ok? Só para deixar aqui um aviso e defender também, em parte, os ghostwriters, porque, enfim, eu acho que a desculpa que a autora mandou não foi assim muito boa. Courtney Millen foi procurada por 2 ghostwriters que trabalharam com a autora brasileira e disseram que ela trouxe vários certos ou trechos prontos e pediu que fizessem o resto do trabalho. Ou seja, este caso de plágio levou muita gente a estar envolvida. Quanto a Nora Roberts, a norte-americana acusou a autora brasileira de ter retirado passagens de 3 dos seus livros. São eles Sinfonia Inacabada, A Pousada do Fim do Rio e Whiskey Beach, que, pelo que eu estou a ver, não tem sequer tradução para português, nem do Brasil nem de Portugal. A Justiça determinou o bloqueio das vendas dos livros de Serruia e também obrigou que os royalties obtidos pela brasileira com vendas recentes fossem bloqueados e as livrarias que faziam a venda online dessas obras também deviam conter o aviso suspensa à venda por ordem judicial. A brasileira recorreu, não houve muita informação depois, mas hoje em dia a autora ainda tem as redes sociais e o site ativos, portanto, ao que parece, ela apenas teve alguns problemas em 2019 e hoje em dia, em 2022, ela já se encontra mais livre, por assim dizer. Provavelmente pagou pelos plágios que cometeu. Agora indo para o último caso que trago aqui para este episódio, é o clássico. Falo de William Shakespeare. Em 2018 surgiu o nome plágio ligado a Shakespeare. Pois é, 2018, o escritor já tinha falecido há décadas, mas enfim, 2018 lá surgiu o nome. Basicamente todos queriam saber de onde é que o autor tirava as ideias para as suas obras e com a ajuda de um software usado normalmente por professores para descobrir se os alunos copiaram os seus textos, 2 escritores descobriram um manuscrito nunca publicado que acreditam ter sido consultado para escrever Rei Lear, Macbeth, Ricardo III, Henrique V, entre outras 7 peças. As descobertas foram feitas por Dennis McCarthy e June Schuster, que as descrevem num livro publicado em 16 de fevereiro de 2018 pela editora académica D.S. Breuer e pela Biblioteca Britânica. Os autores não sugerem que Shakespeare plagiou, mas que ele leu e se inspirou num manuscrito intitulado A Brief Discourse of Rebellion and Rebels, que em tradução livre é um breve discurso sobre rebeliões e rebeldes, escrito no final dos anos 1500 por George North, uma figura sem muita importância da corte da Rainha Elizabeth, que foi embaixador na Suécia. David Bevington, professor emérito de Humanidades da Universidade de Chicago e editor do The Complete Works of William Shakespeare, ou seja, as obras completas de William Shakespeare, releu o livro antes de o mesmo ser publicado e percebeu o grande número de correlações com as peças. McCarthy e a professora de inglês June Schuster decidiram digitalizar o texto do autor pouco conhecido, comparando com peças de Shakespeare através do software de código aberto chamado, eu não sei se eu vou conseguir pronunciar isto como deve ser, mas é um W-Copyfind. Não sei se realmente se lê exatamente desta forma, mas é W e depois Copyfind logo de seguida. Tudo junto, W-Copyfind. Ou seja, ao que tudo indica, Shakespeare leu A Brief Discourse of Rebellion and Rebels e achou a escrita tão brilhante que decidiu copiá-la, muitas vezes diretamente, nas suas obras. A dupla de pesquisadores descobriu que 11 obras de Shakespeare possuem inspirações tiradas do livro do Norte. Shakespeare não só usa as mesmas palavras, como também as cenas sobre temas semelhantes, incluindo os mesmos personagens históricos. Concluindo, Shakespeare também poderia ter sido acusado de plágio caso fosse hoje ainda vivo. Com este episódio trazemos mais alguns casos, casos que nunca mais acabam de plágio ou acusações de plágio. Talvez a pedido de mais famílias a gente traga uma parte 3, até porque casos existem e bastantes. Terminamos o plantão da treta deste mês, voltaremos como sempre na última sexta do mês, desta vez de janeiro, por isso, bom fim de ano a todos. Voltamos em janeiro com mais tretas e atualizando os cancelamentos, porque sim, temos que ter coisas novas para mostrar para 2023.
E como já estou a ficar sem voz, tenho que acabar mesmo. Porque eu acho que nem a minha voz já aguenta mais ouvir-me. Portanto, da minha parte é um feliz ano novo. Porque agora só vamos aparecer em 2023. Bom 2023 a todos. E pronto, bom fim de ano. Não bebam muito champanhe, eu não posso bebê-lo porque eu estou ainda de recuperação desde setembro. Estou ainda de recuperação do fígado, coitado. Ele ficou doente entretanto. E, portanto, o que é que eu peço é saúde, não é? Peço saúde e peço inspiração para toda a gente que está a ouvir agora, porque muito provavelmente são escritores também, não são só leitores. Portanto, a todos os ouvintes, desejo um bom fim de ano e um bom início de 2023. Até 2023, pessoal!